Vamos lá? Tiago, no capítulo 2, versos 14 a 17. Diz-nos assim, irmãos: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Veja bem a pergunta, viu, irmãos? Atente bem para essa pergunta. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos, pegue sua fronte, vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Nosso Deus e Pai, nesta tarde e noite chuvosa, nós somos aquecidos pela Tua Palavra. Estamos diante da Tua Palavra nesta hora, Senhor Deus. Palavra de Deus. Palavra esta que é viva, eficaz, palavra mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e palavra esta que penetra em nossos corações, no fundo da nossa alma, e é apta, Senhor Deus, para discernir pensamentos, intenções, propósitos no nosso coração. Nessa hora, Senhor Deus, com os nossos corações abertos, nós suplicamos que o Senhor, na mediação do Teu Santo Espírito, ou na ação do Teu Santo Espírito, possa falar conosco por meio da Tua Palavra. Senhor, fala conosco e não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Dá-nos a ação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra e a disposição para que, de fato, nós não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes da Tua lei. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e redentor nosso, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Meu querido irmão e irmã, eu gostaria de iniciar o sermão dessa noite lançando uma seguinte pergunta. Cada um de nós: a fé que você professa é de fato a fé que você possui? A fé que você professa, declara, é de fato a fé que você possui, a fé que você vive? Tiago, irmãos, ele percebe um problema nessa pergunta na igreja. Tiago, ele percebe, irmãos, que algumas pessoas têm plena facilidade em afirmar a sua fé,
Mas essas mesmas pessoas que têm facilidade em afirmar a sua fé, elas têm muitas dificuldades em traduzir em atos de obediência e obras de misericórdia a fé que elas declaram ter. E Tiago diz, irmãos, que isso é muito grave. Muito grave. Porque essa pessoa, ela está afirmando que possui a fé salvadora, mas ela não está revelando isso de fato. Porque a sua fé, ela é desacompanhada de obras, ou de boas obras. Meu amado irmão e minha amada irmã, suponhamos que você fosse levado a um tribunal sob a acusação de ser um cristão. Será que haveriam provas suficientes nesse tribunal para realmente condenar que você é um cristão de fato? Em outras palavras, e vindo aqui para o nosso tema, né? Quantas pessoas, meus irmãos, eu e você, ajudamos essa semana? Quantas pessoas, eu e você, socorremos essa semana? Consegue se lembrar, irmãos? Será que nós ajudamos alguma pessoa de alguma forma? Você tem se preocupado com isso? Em ajudar pessoas? Em amar o próximo? E o próximo, irmãos, é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho, viu? Tanto no meu quanto no seu. Meus irmãos, a nossa fé, ela é operante ou ela é estéril? E você conhece as coisas corretas, você se diz crente, se declara crente, mas durante a semana, mudança nenhuma, ação nenhuma. Eu repito, irmãos, quantas pessoas nós ajudamos durante essa semana? Quantas pessoas foram beneficiadas pelos nossos atos, pelas nossas palavras, por nossas vidas? Meus irmãos, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, os crentes eram conhecidos por aqueles que faziam boas obras em todo mundo e ajudavam todo mundo. Quando os romanos, que seguiam outras religiões, quando as suas mulheres tinham filhos homens, né, eram acolhidos. Mas em muitas casas, irmãos, quando nascia uma menina, essa menina ela era rejeitada, ela era abandonada, ela era jogada, por assim dizer, na sarjeta. Meus irmãos, sabe quem ia buscar essas meninas? Os cristãos. Os cristãos. Os cristãos, irmãos, eles eram conhecidos pela sociedade como aqueles que faziam bem, como aqueles que faziam boas obras, aqueles que cuidavam dos doentes, aqueles que cuidavam dos órfãos, aqueles que cuidavam das viúvas. No nosso país, irmãos, e eu devo dizer isso, no nosso país, irmãos, hoje, a imagem de evangélico, ela é péssima. É péssima. Eu acho, irmãos, que é a pior possível. E por vários motivos, e não vão censurar ou isentar nada aqui. Políticos que escandalizam o nosso nome. Artistas que escandalizam o nosso nome. Atletas que escandalizam o nosso nome.
pastores milionários escandalizando o nosso nome. Escândalo por todos os lados, irmãos. Por todos os lados. E Deus está vendo tudo isso. E Deus já disse, né? É inevitável que venha escândalos, mas ai daquele, por meio daquele que vem escândalo. Ai daquele. Todo esse pessoal que está escandalizando, irmãos, a seu tempo, tempo do Senhor, vai receber o juízo divino. O fato é, meus irmãos, que não adianta a gente jogar a culpa só para eles também. Porque da mesma forma que nos primeiros séculos, a igreja e os crentes, eles eram conhecidos como aqueles que cuidavam, que amparavam e que faziam bem, meus irmãos, os crentes de hoje em dia não têm essa fama. Para nossa tristeza. E por que não dizer para nossa derrota? Infelizmente, irmãos, os crentes de hoje em dia são omissos. São preguiçosos. Porque nós não temos feito bem à medida que os nossos antepassados fizeram. Irmãos, é necessário, é urgente resgatar isso. Urgente. E como é que nós resgatamos? Se cada um dos crentes se conscientizar do seu papel, irmãos, e passar a obedecer a palavra, isso vai acontecer. Com toda certeza isso vai acontecer. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, como é que nós devemos agir neste sentido. E é o que Tiago escreve aqui nessa sessão. Ele mostra, irmãos, que as boas obras revelam a presença de uma fé verdadeira. Porque não há valor algum alguém realmente declarar, afirmar que tem fé sem obras, sem revelar as obras das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante, irmãos, que se você tem acompanhado com a devida atenção, você percebe que a instrução para não discriminar os pobres, que ele trabalhou aqui dos versos de 1 a 13, ela agora vai sendo expandida. E ele vai expandindo aqui dos versos 14 até o verso 26, até o final desse capítulo. Tiago, ele escreve aqui, irmãos, para um público que estava reduzindo a fé a uma mera aceitação intelectual de doutrinas, a meros conceitos doutrinários. Mas a fé, irmãos, ela é algo frutífero. A fé, ela é algo que precisa, de fato, irmãos, ser traduzido em obras, e em boas obras. Por isso, irmãos, é que Tiago, ele aqui nos dá como que uma espécie de puxão de orelha, para que os crentes não tenham apenas uma ideia daquilo que é correto, mas para que os crentes, de fato, irmãos, eles vivam cheios de boas obras, cheios de prática da obediência a Deus, da justiça de Deus. Tiago, irmãos, ele vai chamar esse tipo de fé intelectual, de fé morta. Assim sendo, irmãos, nós podemos analisar essa passagem, este pequeno trecho da carta de Tiago, olhando inicialmente aqui sobre duas perspectivas: a fé morta e a fé viva. A fé morta, irmãos, é o que Tiago ele mostra aqui, ele vai tratar primeiro, e na sequência ele vai falar de um outro tipo de fé, que é a fé viva. Primeiramente, a fé morta. Ele fala aqui que é a fé dos demônios. Tiago começa dizendo, a sua Bíblia aberta aí, verso 14. Veja o que ele diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Percebe, irmãos, que Tiago, ele aqui não está dizendo, pode um homem que ter fé não ter obras? Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte: pode acaso um homem afirmar que tem fé, mas não tem obras? Tiago diz, irmãos, que isso é
impossível para um cristão. Em outras palavras, irmãos, para um cristão isso é inaceitável, inadmissível, é incoerente. E para Tiago, o justo, ele mostra aqui: a fé sem obras é morta. Sendo, portanto, irmãos, ineficaz para a salvação. Ou seja, irmãos, não adianta ter apenas uma fé de palavras. Se essas palavras, se essas declarações, elas não são traduzidas em obras. É lógico, irmãos, que a salvação não é pelas obras, viu? Mas o fato de você ser salvo, de nós sermos salvos, automaticamente nos leva à prática das boas obras. Ou nos levam. É por isso que o tema central dessa carta, irmãos, é a verdadeira fé. E essa fé, ela tem de ser evidenciada em vários aspectos da nossa vida. Nós já vimos que essa fé ela tem que ser demonstrada em meio às provações. A fé ela tem que ser demonstrada no amor cristão para com aqueles que passam por necessidade. E agora nós veremos que a nossa fé ela precisa ser traduzida em boas obras. Por isso a frase: se alguém disser que tem fé. Essa frase, irmãos, ela é a chave para que nós possamos compreender essa passagem. Se alguém disser que tem fé, mas não apresentar obras, será que é salvo mesmo? Se alguém se diz crente, diz ter fé, mas a sua vida diária, cotidiana, semanal, não tem obras, será que essa pessoa realmente é salva? É um cristão verdadeiramente convertido? Observe, irmãos, que a própria fé, o texto aqui, ela passa a ser questionada. Porque a fé, naturalmente, irmãos, ela sempre vem acompanhada de boas obras. Então, quando você olha para um tipo de fé que é estéril, que é omisso, uma fé morta, como o Tiago está dizendo aqui, você pensa, talvez não tenha realmente acontecido uma verdadeira, uma genuína conversão. Se alguém se diz crente, irmãos, mas não ajuda pessoas. Se alguém se diz crente, mas não faz bem ao próximo. Se alguém se diz crente, mas não acolhe as pessoas, será que é crente mesmo? Ou será que apenas se convenceu que o Evangelho é o caminho que leva à salvação? Será que realmente, irmãos, essa fé levou a uma transformação de vida? Porque, meus irmãos, é algo automático. Aqueles que faziam o mal, quando eles são convertidos, e a palavra conversão é exatamente isso, passam a fazer o bem. Para quem, pastor? Para todos aqueles que estão ao redor e ao alcance, dentro das possibilidades reais. São as pessoas que ajudam o próximo, são as pessoas que são cordiais, são as pessoas, de forma muito prática, que param o elevador para o outro descer. São as pessoas que, se aqui tivesse ônibus coletivo, né, dariam um assento para aquele que é mais idoso, ou para alguém que necessita realmente do assento. São as pessoas que dão passagem de trânsito, né, no trânsito. São as pessoas que ajudam um amigo a encher uma laje, por assim dizer. São as pessoas que dão uma carona quando alguém precisa. São as pessoas, irmãos, que tiram o dinheiro do bolso e ajudam para uma necessidade. São as pessoas que compram lá um pacote de feijão para uma família realmente que está necessitada e vai mais além do que isso. São essas pessoas
e ajudam o próximo. E quem são essas pessoas que ajudam o próximo, pastor? Pois é, deveriam ser os crentes. Mas nem sempre nós estamos sendo identificados por esses atos. Aqueles que foram transformados, que tinham uma prática de fazer o mal, mas quando são convertidos por Cristo, irmãos, vão ter práticas de fazer o bem e ajudar o próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. Irmão, se alguém diz ter a doutrina correta, mas age durante a semana uma vida mesquinha, uma vida encismada, uma vida egoísta, olhando para o seu próprio umbigo, essa pessoa está mostrando ao mundo que não tem a fé verdadeira, que não tem a fé genuína. Porque esse não é o tipo de fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que as pessoas chegavam perto de Jesus, elas nunca saíam do mesmo jeito. Elas eram ouvidas e Jesus atendia não apenas a necessidade espiritual, mas também a necessidade física dessas pessoas. A fé que nós recebemos, irmãos, ela é uma fé que transforma de dentro para fora. E ela nos torna cheios de boas obras. Tiago inicia essa sessão com uma pergunta. E não a formulação de uma simples pergunta, é uma pergunta retórica. A pergunta retórica, irmãos, ela é uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre o assunto em si. A pessoa que faz uma pergunta retórica, ela já sabe a resposta ao questionamento feito. Já sabe, irmãos. E ela visa ajudar exatamente o destinatário a refletir, a ponderar, a entender determinado tema, um assunto, a situação. E é exatamente isso que Tiago faz com seus leitores. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esse versículo, irmãos, que é uma pergunta, ele leva-nos exatamente ao ponto central aqui dessa sessão. Tiago quer saber como uma pessoa sem obras pode declarar ser salva. E antes que você pense errado, acompanhe comigo algumas observações. Veja só. Interessante que uma pergunta, como já dissemos, ela não é uma afirmação. Uma pergunta chama ou espera de alguém uma resposta. Isso é óbvio. Então o autor está iniciando o diálogo com seus leitores aqui, a palavra proveito. Proveito no grego significa lucro ou vantagem. Meus irmãos, infelizmente essa passagem ela tem sido muito mal compreendida na carta de Tiago, e a razão é simples. Em uma primeira leitura, a impressão que nós temos é que Tiago ele está contradizendo o apóstolo Paulo. Como exatamente, irmãos, Paulo ele defende a justificação pela fé, pelas obras. Não pense, portanto, que Tiago pregou a salvação pelas obras, contradizendo o apóstolo Paulo, irmãos. Muitos entendem que para Tiago, e é um equívoco, a salvação é pelas obras, e para Paulo a salvação é pela fé. Isso não é verdade. Tiago ele não está aqui contradizendo o apóstolo Paulo, irmãos. Pelo contrário, eles estão se complementando. Se complementando. Na verdade, Tiago e Paulo têm aqui o mesmo propósito. Só que Tiago está percorrendo um caminho e Paulo está percorrendo um outro caminho. Paulo ele vai na causa da salvação, e a causa da salvação é a fé. E Tiago ele vai na consequência da salvação, que são as boas obras. Então veja, um fala de fé, outro fala de obras. Um fala de fé, o outro fala de obras. Assim sendo, irmãos, o ponto é o seguinte: eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Mas essas obras precisam necessariamente evidenciar minha fé. Não existe uma outra maneira de mostrar, de testificar, de comprovar a minha fé, senão através das minhas obras. Esse é o ponto aqui de Tiago. Esse é o ponto que ele coloca aqui para nós. E isso é o que nós precisamos compreender, irmãos, a título introdutório aqui.
E o que Tiago faz aqui agora? Tiago está mostrando o que é a verdadeira fé. Mas para que nós entendamos isso, Tiago quer que nós percebamos o que é uma fé sem obras. E esse é o ponto dele agora, nesses versos 14 a 17. O que é uma fé sem obras? A partir disso, eu quero observar brevemente aqui esses 3 pontos com os irmãos, com relação à fé sem obras. Em primeiro lugar, irmãos, uma fé sem obras, ela é inútil para a salvação. Irmãos, uma fé sem obras, ela não serve para nada. Entendam, irmãos, ela é simplesmente uma fé externa. Não serve para nada. Veja novamente o versículo 14. Veja como Tiago começa de forma tão pastoral, né? Ele diz, meus irmãos. Tiago, ele parte do pressuposto que ele está escrevendo para crentes. Pessoas crentes, convertidas em Cristo. Mas pessoas que ainda não entenderam a essência do cristianismo. Por isso que Tiago começa de maneira tão amorosa. Meus irmãos. É uma palavra amorosa, mas é uma palavra exortativa. Sabe quando o pai chega para o filho e diz assim, meu filho, ó meu filho, a gente precisa ter uma conversa. E é isso que Tiago está fazendo aqui, irmãos. Ele está trazendo a nós uma exortação, mas em um tom muito amoroso. Muito amoroso. Por isso é que ele começa exatamente dessa forma. Meus irmãos. Meus irmãos. E o que Tiago faz? Ele vai no ponto da questão. Tiago ele faz uma pergunta que é muito categórica, como se Tiago colocasse os seus ouvidos contra a parede. A resposta é evidente à pergunta aqui. Qual é a pergunta? Uma pessoa que diz ter fé, mas que não tem obras, essa pessoa pode verdadeiramente ser salva. Vejam novamente. Uma pessoa que diz que tem fé, mas que não tem obras, que não evidencia sua fé, pode ser salva? Essa é a pergunta, irmãos. E para nós respondermos a essa pergunta, nós precisamos entender o que Tiago está dizendo com fé. Ou sobre fé. E que fé é essa? Há pelo menos 4 tipos de fé, irmãos. Na carta de Tiago, eu não vou dizer cada uma delas aqui, porque o tempo não nos permite, mas a fé que Tiago está se referindo aqui é aquela fé de uma aceitação doutrinária das verdades do cristianismo. Em outras palavras, irmãos, é quando uma pessoa, entenda bem, quando uma pessoa ela vem à frente da igreja, ela publica diante de Deus e diante dos homens a sua fé, ela professa a sua fé em Cristo, ela declara, sim, eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é um só Deus, eu creio na Trindade, eu prometo viver uma vida de zelo, eu prometo viver uma vida de dedicação, de obediência à palavra de Deus, eu prometo ser assíduo na casa de Deus, eu prometo isso e aquilo outro, mas o tempo vai passando e o tempo vai mostrando que, de fato, irmãos, essas declarações foram apenas de boca para fora. Ou da boca para fora. E essa fé, a qual Tiago está se referindo aqui, é uma fé meramente de pública profissão de fé, mas não de uma genuína conversão. E aqui nós precisamos fazer uma grande distinção, irmãos. A Bíblia fala, por exemplo, de pessoas que têm uma fé miraculosa, né? É uma fé que apenas crê nos milagres. Embora seja uma fé genuína, mas não é o tipo de fé que conduz à salvação. Posso dar um exemplo bíblico. Os 10 leprosos, por exemplo, foram até Jesus, os 10 foram curados, quantos voltaram? Somente um. Somente um voltou para dar glória a Deus. Esse fé é uma fé que é suficiente para curar, mas não é uma fé suficiente para se render a Cristo e segui-lo. Existe uma segunda fé, né, que é uma fé tradicional. É aquela fé que vem dos pais, irmãos. É aquela pessoa que nasce na igreja, que foi concebida na igreja, que cresce na igreja, passa pelo CT, passa pelos adolescentes, passa pelos jovens, publica a sua fé, toca, canta,
se envolve na igreja, prega, ensina, mas ela de fato nunca passou por uma experiência religiosa da qual ela tenha certeza da sua vida eterna. Isso acontece, irmãos, e muito. Uma fé meramente tradicional. Na cabeça dessa pessoa, ela pensa o seguinte: eu nasci na igreja, os meus pais são crentes, eu canto na igreja, eu trabalho na igreja, mas ela acha que isso vai salvá-la. Não vai. Não vai. Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra de exortação a todos nós. A todos nós. E essas igrejas evangélicas, né, que prometem curas e milagres, elas estão abarrotadas de gente com fé, mas uma fé que não salva. Que não salva. Embora eu creio que haja pessoas salvas ali, pela soberania de Deus, e Deus um dia vai tirar as escamas dos olhos das pessoas, eu creio nisso. Mas, irmãos, esse tipo de fé não salva. Não salva. E nós podemos estar, irmãos, vivendo um auto-engano, que é o pior tipo de engano. O auto-engano. Eu posso estar sendo apenas um tipo de crente nominal, irmãos. E está cheio de crente nominal aí no mundo. Como demos exemplos, né, no início dessa ministração. Então, irmãos, nem toda fé é uma fé salvadora. Temos 2 exemplos na Escritura, pelo menos. Judas andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, viu os milagres de Jesus, mas Judas não tinha uma fé verdadeira. Um outro exemplo na Bíblia, irmãos, é mencionado pelo apóstolo Paulo, com respeito ao companheiro de ministério seu, Demas. Demas foi companheiro de ministério do apóstolo Paulo, mas há um momento em que Paulo ele menciona Demas, tendo amado o presente século, abandonou. O que tem de pessoas, irmãos, o que tem de jovens amando o presente século e se apostatando da fé, são muitos. Nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja, pregamos, ensinamos, cantamos, tocamos, trabalhamos na igreja e pela igreja, mas não existe a convicção real e profunda na nossa salvação, porque a fé que eu professo se distancia do modo como eu vivo. Do meu real compromisso com Deus, com a palavra e com o reino de Deus. E o ponto de Tiago aqui, irmãos, é duro, mas é muito simples. Uma profissão de fé que não esteja acompanhada de obras correspondentes, obras que não atestam a sua autenticidade, não tem proveito algum. Não tem valor algum, não salva ninguém, não atesta a salvação de ninguém, não transforma ninguém. É uma fé morta, inútil. Então a resposta à pergunta de Tiago é muito simples, irmãos. Pode uma pessoa que diz ter fé, mas não ter obras, essa pessoa pode ser salva? A resposta bíblica categórica é não. Não, e por quê? Porque uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, é como um corpo sem espírito. E nós sabemos que um corpo sem espírito não tem vida. Está morto. É um cadáver. É como um carro muito bonito, muito belo, mas sem motor. Não sai do canto. Não sai do canto. Não te leva a lugar algum. É como um avião muito belo, mas sem as asas. Não sai do canto. É inútil. Inútil. E meus irmãos, o que há de pessoas com belos discursos nos púlpitos, mas que têm uma fé morta. Morta. Então qual é a lógica de Tiago no texto, irmãos? A salvação é pela fé, mas essa fé ela produz obras. E onde há obras? A conclusão aqui de Tiago, irmãos.
Onde não há obras, não há fé. É isso que Tiago conclui aqui para nós, irmãos. E por isso que nós precisamos realmente, irmãos, entender esta verdade. Em segundo lugar, a segunda verdade da qual Tiago nos fala sobre uma fé sem obras é que essa fé é uma fé egoísta em si mesma, né? É uma fé que diz, ok, meu irmão, eu sei que você está passando por necessidade, atente para isso, irmãos. Tiago diz isso aqui. Ok, irmãos, eu sei que você está passando por necessidade, eu estou tomando ciência disso. Mas, irmão, faz o seguinte, vá para casa, que Deus te abençoe, eu vou orar por você. De que adianta isso, irmãos? Aquele irmão está precisando urgentemente, não apenas de oração, não, está precisando da sua assistência concreta, real, material, não apenas espiritual. E esse tipo de fé, nas palavras de Tiago, é uma fé egoísta. Porque você sabe da necessidade do seu irmão, daquela pessoa que chegou até você pedindo socorro, você pode suprir essa necessidade e você se recolhe. E veja que Tiago diz: se um irmão, versos 15 e 16, ou irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, veja só que ele não se remete aqui à liderança da igreja, nem ao líder do louvor, nem a de algum departamento, ele diz assim, se qualquer um de vós, se qualquer um de vós, né, as palavras de Tiago, lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário pelo corpo, qual é o proveito disso? Tiago, irmãos, ele está ilustrando nesses dois versículos o que na prática é uma fé sem obras. E Tiago nos mostra, irmãos, que uma fé sem obras é uma fé que não enxerga a necessidade do outro. É exatamente isso, irmãos. Nós não podemos ser assim, irmãos. E Tiago olha para essa situação e ele diz, olha, uma fé sem obras é uma fé que não consegue perceber a necessidade alheia. É uma fé que só olha para si mesma, é uma fé egoísta, é uma fé que não divide, é uma fé que não compartilha, é uma fé que não se doa, é uma fé egoísta. Egoísta. É aquela fé, irmãos, que olha para o outro e diz assim, opa, farinha pouca, eu virei o primeiro. Não divide, não compartilha, olha apenas para si. Uma fé que não percebe o outro, olha apenas para o eu, o seu guarda-roupa, para a sua despensa, enquanto que o outro passa por necessidades. Essa é uma fé sem obras, irmãos. E quando a igreja, e ouça bem, quando a igreja deixa de perceber isso, ela perde a sua essência. Ela perde parte da sua identidade, irmãos. Ela deixa naturalmente de ser igreja. E por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é um corpo. E sendo um corpo, quando um membro sofre, todos sofrem. Alegrai com os que se alegram. E chorai. Sabe o que tem acontecido? A gente tem chorado com a alegria do outro e se alegrado com a desgraça dele. Igreja do Senhor não pode ser assim, irmãos. É por isso que Tiago condena isso. E de forma muito forte, irmãos. Talvez os irmãos já tenham tido a experiência de machucar uma unha, né? Uma pequena unha da mão ou do pé. E quando a gente machuca uma unha, não dói só esse local, né? Todo o corpo sente. Incomoda, né? Todo o corpo. Você fica incomodado. E Tiago está dizendo justamente isso, irmãos. Como é que uma igreja pode dizer que tem uma fé tão ortodoxa, tão correta, mas não consegue perceber o irmão ao lado que passa por necessidade? A gente age como o sacerdote e o levita, né? Em um comportamento oposto ao bom samaritano.
Passa, olha e diz: puxa, coitado. Mas não socorre, não atende. Tiago diz, irmãos, que isso é uma fé sem obras. Mas Tiago diz mais: uma fé sem obras, irmãos, é uma fé da boca para fora. Veja aqui o que esses irmãos estavam dizendo, né? Se um irmão ou irmã tiverem carecidas de roupa e necessidades do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: olha, Deus te abençoe, vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Perceba, irmãos, que é uma fé da boca para fora. A boca para fora. Meus queridos irmãos e irmãs, cristianismo não pode ser da boca para fora, irmãos. O verdadeiro cristianismo não pode ser da boca para fora. É verdade que tem horas que nós devemos usar a fala. Quando o irmão perde um ente querido, né, as palavras de consolo trazem um certo alento ao coração. Quando o outro encara um problema, você vai lá, aconselha, encoraja. As palavras têm valor. Mas tem horas, irmãos, que a gente precisa ir para além das palavras. Socorrer de fato. Não é hora de falar. Tem horas que não é hora de falar. Tem horas que é hora de agir. E esse é o ponto de Tiago aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João. Abra aí a sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versos 17 a 18. Primeira João, capítulo 3, versos 17 e 18. Olha só o que está registrado aqui. Ora, aquele que possui recursos deste mundo. Meus irmãos, vamos lá. Ele está se referindo aos ricos aqui? Não. Ele não está dizendo que é aquele que possui muitos recursos. Mas recursos. Recursos tal que você tem a condição realmente de socorrer, de dividir, de compartilhar. Aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe, olha o que você fecha primeiro. Seu coração. Onde é que acontece a transformação do cristão, irmãos? A conversão? Coração. E fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora veja o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. É por isso que Tiago bate tão forte aqui, irmãos. Um tipo de fé que não é só por palavras, mas se manifestam em ações. Meus irmãos e irmãs, a mensagem mais eloquente e mais poderosa que nós podemos passar para a sociedade não está em palavras. Não, irmãos. Mas na comprovação das palavras por meio dos atos, no modo como nós os doamos às pessoas. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, uma fé sem obras, ela é uma fé morta por natureza, ela não serve para nada. Ela não tem valor algum, espiritualmente falando. Ela pode até ser extremamente chamativa, encantadora, como uma bolha, né? A bolha de sabão, você olha para ela, né? Ela é bonita, ela é encantadora, ela brilha, ela voa. Só que quando ela esbarra em alguma coisa, o que acontece? Acabou. Ela explode. E por quê, pastor? Porque essa bolha, embora seja encantadora, né? Vai lá voando, brilhando. Mas quando bate em alguma coisa, ela... Porque ela não tem nada lá dentro. Ela é vazia. Vazia, irmãos.
Então, uma fé sem obras, um exemplo, tá? É como essa bolha de sabão. Ela é muito bonita, ela é muito visível, as crianças se encantam, os adultos também, mas é algo somente externo. Por dentro, é vazio. Vazio. Por isso que Tiago diz aí no verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Meus irmãos e irmãs, Tiago ele está declarando e dizendo aqui a mim e a você, não fale apenas de fé, porque falar apenas de fé não é suficiente. Não é suficiente você simplesmente afirmar que tem fé. Não é suficiente você ter palavras de fé. Não é suficiente, meus irmãos e irmãs, nós termos uma linguagem da piedade, uma linguagem da compaixão, mas efetivamente não socorremos os irmãos e irmãs em necessidade. Não é suficiente, irmãos. De nada adianta, na verdade, irmãos, nós dominarmos a linguagem da oração e da piedade. De nada adianta nós dominarmos a linguagem do testemunho se a minha fé não se encarnar e não se traduzir em obras. Se essa fé não se dispõe a socorrer o meu irmão e a minha irmã que estão carentes de alimentos e vestimentas. Ou seja, irmãos, palavras de fé não vestem pessoas, ou não vestem pessoas. Palavras de fé não nutrem fisicamente as pessoas, irmãos, não alimentam as pessoas, mas sim atos de fé, obras de fé. E é isso que Tiago está dizendo. E é isso que a igreja do Senhor, todos nós, precisamos compreender, irmãos. Não me falem apenas de fé, não dominem a linguagem da misericórdia sem misericórdia, porque uma fé que fala, mas não age, uma fé que diz, mas não realiza nada, não é o tipo de fé salvadora que Deus colocou no meu e no seu coração. Não é a fé que trouxe o amor de Deus ao meu e ao seu coração. Não apenas fale de fé, porque como diz o verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não é que ela está adormecida. Não é isso, irmãos. E ainda não foi despertada, né? Mas essa fé, nas palavras de Tiago, ela está como um cadáver. Ela não existe, ela não tem vida, ela é uma mera confissão de fé. Irmãos, lembram-se da igreja de Sardes? A exortação de Cristo para aquela igreja. Vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Tenhamos cuidado, irmãos. Vamos aferir o nosso coração. Irmãos, nós não podemos substituir dever por palavras. Nós não podemos substituir dever por declaração de fé. Quem diz, irmãos, que tem fé salvadora, quem diz que tem a fé que Cristo realmente salvou e não tem obras, Paulo descreve essa pessoa, irmãos, como um hipócrita. Tiago descreve essa pessoa como um hipócrita. A Bíblia, Deus, o autor das Escrituras, descreve essa pessoa como um hipócrita. Você sabe o que é um hipócrita? É alguém que encena um papel que não representa aquilo que de fato ele é. O Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele não é um Evangelho de palavras. O Evangelho é um Evangelho de perdão, é um Evangelho de reconciliação, é um Evangelho de restauração, é um Evangelho de salvação, é um Evangelho de cura, é um Evangelho de desapego, é um Evangelho de compaixão, é um Evangelho de trabalho, é um Evangelho de doação, é um Evangelho que se desprende daquilo e se doa às pessoas. Assim também, a fé que é declarada, se não tiver obras, por si só,
ela está morta. Meus irmãos, a fé, ela é como as calorias da nossa vida, né? Você não vê as calorias, mas você vê os resultados. Você vê os resultados, com toda certeza. E a fé é isso, irmãos. Uma fé que está no seu coração, o recôndito do seu coração. Eu não vejo, só Deus vê. Ela mostrará a sua face e o seu rosto numa vida traduzida em obediência de atos de misericórdia. Esta fé é verdadeira, e é esta fé, irmãos, que Tiago nos mostra aqui. Ele não apenas quer ouvir sobre ela, mas ele quer vê-la traduzida em nossas vidas. Como Tiago diz, e ele dá ênfase, não apenas no mero conhecimento, mas sendo operoso praticante. Vida. Vê-la traduzida, irmãos, uma vida mutada. Vê-la traduzida numa vida que socorre os irmãos e irmãs em necessidade. O que Deus espera, irmãos, de nós é que a nossa vida, a minha e a sua, ela adorne, tenha a roupagem do Evangelho. E que de fato, irmãos, o que Deus espera de nós é ver na minha e na sua vida Cristo habitando em nós. Cristo nunca iria dispensar alguém em necessidade, da mesma forma que ele chegou até ele. E nós também não podemos fazer o mesmo, irmãos. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter, acima de uma empatia, nós precisamos de fato ter amor àqueles que estão enfrentando suas necessidades reais. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua fé, a nossa fé, ela seja uma fé verdadeira, ela seja uma fé genuína, ela seja uma fé viva, eficaz, ela seja uma fé firmada, totalmente firmada no Senhor, nas promessas preciosas da palavra do Senhor, mas que essa fé firmada no Senhor e nas promessas fiéis da palavra do Senhor, elas sejam dia após dia traduzidas em vida, para a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos responder aquilo que acabamos de ouvir, entoando um hino ao Senhor nesse instante.